Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é o professor André. Vou iniciar aqui a aula ao vivo número 1 da disciplina de Teoria da Contabilidade. Serei o professor e tutor de vocês aí ao longo deste semestre. Vamos abrir o nosso material aqui. Um minutinho. Beleza. Bom, então vamos iniciar, pessoal. Vamos lá. Bom, primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui é explicar um pouco como que é essa disciplina, né? O que que a gente estuda nessa disciplina, a importância de estudar essa disciplina, e como é a dinâmica das aulas, tá? Então, pessoal, que é o seguinte, é, como o próprio nome da disciplina já sugere, né? A gente vai falar muito sobre muitos aspectos teóricos de fato, né? Ou seja, a teoria por trás da contabilidade. E a contabilidade, pessoal, a teoria da contabilidade, ela se, ela se divide, né, em dois campos, vamos dizer assim, que é a chamada teoria normativa, ou seja, aquilo que está na norma contábil, né? Ou seja, que está expressamente ali prevista na norma contábil, seja a norma contábil brasileira, seja a norma contábil internacional, seja a norma contábil de qualquer outro país. Então, essa é a teoria normativa. E existe a teoria positiva da contabilidade. No nosso curso aqui, a gente aborda, vamos dizer assim, 80% da teoria normativa e 20% a teoria positiva. A teoria positiva, ela diz mais respeito ao comportamento do, do usuário da informação contábil, tá? A gente vai falar sobre isso ainda, mas é mais para vocês terem uma ideia de que, diferentemente lá de quando a gente estuda lá no ensino médio, matemática, que tem uma física, que tem uma teoria, as teorias lá da física, né? O exemplo da física é melhor. Na contabilidade, a teoria, ela está normatizada, vamos dizer assim. Existe uma norma ali, né? Algo a ser seguido que, de fato, tem um cunho teórico. E também esse cunho comportamental, né? Que seria como o usuário da informação contábil, ele se comporta, né, diante de todas essas normas contábeis, tá? Pois bem, dentro da teoria normativa, a gente estuda muito os chamados aspectos históricos da contabilidade, né? E aí a gente pode nos perguntar assim, não, mas para que eu tenho que estudar isso aqui, né? Por que isso aqui vai me ajudar, né? Qual que é o sentido de se estudar uma teoria da contabilidade? O que acontece é que, para a gente entender o futuro da profissão contábil, para a gente entender o presente da profissão contábil, a gente precisa olhar para o passado, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a contabilidade, ela é uma ciência social aplicada, né? Diferentemente do que o senso comum diz, né? Quando eu costumo falar isso bastante em sala de aula, né? Quando na minha época
de graduação, eu brincava muito com isso, porque se você está numa mesa de bar e você precisa dividir a conta, né? Tem que um monte de gente, cada um chegou num horário, cada um consumiu algum tipo de bebida e comida, então você precisa fazer aquele famoso rateio da conta, né? E se você é estudante ou formado em contabilidade, as pessoas naturalmente vão olhar para você e pedir para que você resolva o problema. Assim, você tem um contador na mesa, ele que se vira aí, tá? Isso é super natural, né? Quando você não escuta assim, né? Nossa, você faz um curso de contabilidade, você fica 4 anos estudando para fazer imposto de renda, eu já faço o meu, não preciso nem precisar estudar, né? Então, assim, para a gente entender um pouco melhor o local da contabilidade, onde ela está, onde é que a gente vai chegar, a gente precisa entender esses aspectos históricos. E por que eu dei esses dois exemplos, né? Porque esses dois exemplos do senso comum, eles não evidenciam o aspecto social da contabilidade, né? Como assim? Qual que é a diferença de uma ciência social de uma ciência natural, né? Por exemplo, a física é uma ciência natural, ou seja, o mundo funciona de uma determinada maneira, né? Ou seja, você solta uma pedra, ela cai, essa pedra vai cair conforme as leis da física, né? Ou seja, isso acontece dentro daquelas determinadas condições, isso sempre vai acontecer, né? Ou seja, não está relacionado ao comportamento das pessoas, não está relacionado ao comportamento da sociedade enquanto tal. A contabilidade não é assim. A contabilidade é uma ciência social aplicada, ou seja, ela é uma ciência que muda, que evolui em função da evolução da sociedade, né? E evolução no sentido não de melhor ou pior, no sentido de caminhar para algum local, né? É muito complicado a gente falar entre avanço e retrocesso, né? Eu estou dizendo evolução no sentido de das relações sociais mudarem. A tendência natural é que elas fiquem mais complexas, né? Ou seja, se você olhar, por exemplo, um carro hoje, ele é infinitamente mais complexo. A mecânica, a eletrônica, a elétrica dele é infinitamente mais complexa do que os carros iniciais. O mesmo acontece com as relações sociais. E as relações sociais, a relação social é um grupo maior, né? Ou seja, a relação social ela contém uma relação econômica, porque as pessoas elas se relacionam economicamente entre si. E essas relações econômicas vão ficando cada vez mais complexas. E, portanto, eu precisarei de uma contabilidade, de uma ciência contábil que consiga ler, consiga fazer essa leitura. Então, a gente traz um apanhado histórico aqui, durante alguns momentos dessas aulas aqui, para a gente entender um pouco melhor. Beleza. Então, por que, né? Qual que é a importância? Por que a gente precisa estudar a história da contabilidade? Ah, não, para quê? Olhar para o passado? Não é melhor estudar só o que está valendo agora? Que eu já resolvo a minha vida. Pois bem, mas tem relação com isso que a gente está falando, né? Assim, a gente precisa pensar que a atividade econômica, ela sempre teve, ela sempre esteve ligada à relação do homem com a natureza, né? Ou seja, pensa comigo que nos primórdios, o homem estava muito mais fixado à terra, né? E qual era o comportamento dele? Ele desenvolvia técnicas ali de rebanho, né? E, portanto, ele tinha uma necessidade de controlar esse rebanho dele. E a gente pode interpretar o rebanho como um patrimônio, né? Então, a gente pode entender que a essa época eu tinha determinadas relações econômicas, determinadas relações sociais que demandavam uma ciência contábil de uma determinada complexidade, de uma determinada maneira. Então, se a gente compreender a evolução contábil, a evolução da sociedade, consequentemente, a evolução das relações econômicas, consequentemente, a evolução da contabilidade, a gente consegue, primeiro, compreender melhor a norma vigente. Esse é um primeiro ponto. E compreender melhor ou aceitar, né? Aceitar no sentido de compreender novas mudanças legislativas. E isso acontece
com uma velocidade grande na contabilidade, né. E um outro ponto que é bastante importante a gente discutir, ao estudar a história da contabilidade, é se a contabilidade vai acabar, se a profissão contábil vai acabar. Isso é uma pergunta que sempre me fazem em sala de aula, né, seja no ensino, EAD ou no ensino presencial, né. A pessoa: "Você acha que a contabilidade vai acabar?" Não, eu não acho não, eu tenho certeza que ela não vai acabar, tá. Por quê? Exatamente por conta disso, porque ela evolui conforme a necessidade da sociedade. A contabilidade que vai acabar é a contabilidade, eh, antiga. Então ela não acaba, esse não é o termo correto, ela evolui. Então, se a gente olha para o passado, a demanda que era atrelada a um profissional da contabilidade é totalmente diferente da de hoje. Então, esse profissional contábil, ele sempre vai ter o espaço dele. "Ah, mas a inteligência artificial vai, acabar com a profissão do contador, porque eu crio uma inteligência artificial para poder fazer escrituração contábil, enfim, para poder enxergar as relações sociais." Pois bem, eh, o que eu vejo é que a profissão contábil, assim como outras profissões, vão utilizar a inteligência artificial como ferramenta, porque a inteligência artificial precisa ser programada por alguém, né. Ou seja, você precisa dos dados, no estudo de inteligência artificial, a inteligência artificial precisa de dados iniciais para ser treinada a partir de uma amostra e, consequentemente, aplicar isso em outros resultados. Então, assim, é é um pouco, aquele receio quando surgiu calculadora, né, assim: "Nó, as pessoas não vão saber fazer conta mais." Será? É, talvez as pessoas não saibam fazer, de cabeça e nem utilizem o papel e a caneta mais para fazer 137 vezes 79. E hoje você nem quer que as pessoas façam isso. Você quer que elas utilizem o tempo e capacidade analítico e de raciocínio para outras tarefas. Então, o estudo da contabilidade deixa a gente um pouco da história da contabilidade, da teoria da contabilidade, deixa a gente um pouco mais em paz com relação a esses desafios que a profissão contábil, vem assumindo, tá. Bom, então, primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, ó, vamos falar aqui de alguns aspectos históricos, né, da contabilidade. Alguns teóricos defendem que a contabilidade existe pelo menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, vamos refletir o seguinte: é uma época que a gente não tinha escrita, que a gente não tinha números, que a gente não tinha nem conhecimento dos meses ou das estações do ano. Estou falando de muito tempo atrás. Mas por que será que o homem precisaria da contabilidade nessa época, né? Então vamos pensar, eh, eu tinha um seguinte cenário, um ser humano vinculado à caça, né, ou seja, ele extremamente fixado à terra e, portanto, com o seu rebanho, com o seu pastoreio, né. Ok. Isso eu estou imaginando uma situação bastante rudimentar em que nem havia trocas comerciais entre, eh, proprietários de rebanhos, né, eu estou falando ali do ser humano rudimentar mesmo. Mas nesse rebanho, você há de concordar comigo que há, um interesse em controle patrimonial. Ora, quantas ovelhas eu vou ter, né. Portanto, essa necessidade de controle patrimonial nasce ali, nasce na percepção do ser humano, sem mesmo ter mecanismos numéricos, mas o mecanismo de controle, ele já existe ali. Então, é uma ciência que é considerada bastante antiga nesse sentido, né. E aí, quando a gente sai dessa situação de o
ser humano ser autossuficiente, né? Ou seja, eu vivo da minha casa, do meu rebanho e tá tudo certo, né? Ou seja, eu caço, vou manter ali o meu pastoreio controlado, né? E aí, o que passa a existir? A gente passa a ter o homem trazendo já equivalências. Ou seja, em épocas de inverno, o que ele fazia? O ser humano o homem pegava o seu pastoreio e o, o rebanhava, né? E para contagem desse rebanho, o que ele fazia? Colocava uma ovelha no rebanho, uma pedra do lado. Mais uma ovelha no rebanho, uma pedra do lado. Passado o inverno, a fim de verificar se houve perda ou não do rebanho, se alguma ovelha morreu ou não, ele fazia o movimento contrário. Então você já tinha, de maneira bastante rudimentar, um controle de estoque, que muito menos complexo do que o controle de estoque é hoje, mas suficiente para poder atender as necessidades do homem naquela época. Pois bem, em seguida, você passa a ter um homem que começa a fazer as suas primeiras trocas, né? Então, ele tem ali troca de lã por instrumento de caça e pesca, né? Então, ele passa a ter a concepção de equivalência, né? Estou precisando de instrumentos de caça, vou trocar por 2 ovelhas, o famoso escambo ali, né? Trocar uma coisa por outra. Vou trocar 3 ovelhas por 4 agasalhos de lã, né? Então, a relação econômica, a relação social torna-se mais complexa, a relação econômica torna-se mais complexa e, consequentemente, a complexidade do controle de estoque passa a ser maior, né? Ou seja, o homem, para satisfazer os seus desejos, ele precisa ter um controle maior, né? Bem, com toda essa evolução, a gente chega no século XV, que é a chamada fase lógica ou fase pré-científica da contabilidade. Por que fase pré-científica, gente? Porque a gente não tinha ainda uma literatura científica robusta. A gente tinha apenas a primeira literatura contábil relevante, que foi atribuído ao Frei Luca Pacioli, lá na Itália, em 1494, onde ele estabeleceu o mecanismo de débito e crédito. Então, esse slide aí, ele pode parecer ter pouca informação, mas ele tem muita. Então, vamos lá. Primeiro ponto, vamos pensar o seguinte: por que será que um frei da Itália, nessa época, foi considerado o fundador da contabilidade? Por quê? Vamos pensar. Primeiro, nós estamos falando de século XV, 1494. Então, quem onde estava a riqueza no século XV, né? A riqueza estava na Europa. Século XV, nós estamos falando de grandes navegações. Ou seja, o centro do mundo era a Europa. Ora, se o centro do mundo aquecido era a Europa, a Itália especificamente detinha uma grande parte de relações econômicas, de relações comerciais. Ora, se ali é onde tem aquele fervor todo de dinheiro, de comércio, faz sentido que a contabilidade tenha surgido ali. E a riqueza estava na mão de quem? De qual grupo? Ou de qual classe social? Da igreja. Era a igreja que dominava a escrita, a cultura, a matemática. Era a igreja que tinha
quem detinha o patrimônio. Portanto, quem era considerado o expoente intelectual, de fato, era a igreja. Foi ela, então, que, né, representado pelo Frei Luca Pacioli, que desenvolveu a primeira literatura contábil relevante. E ele desenvolveu o mecanismo de débito e crédito, ou seja, o chamado mecanismo das partidas dobradas, que é um mecanismo que perdura até hoje, desde 1494. Ou seja, a humanidade, a sociedade entende que o mecanismo de débito e crédito é o mecanismo adequado ou mais adequado para representar as complexas relações econômicas e sociais do mundo contemporâneo. E isso está aberto, né? Se tivermos uma proposta de um novo mecanismo, vamos propor. Vamos propor. Mas o mecanismo que funciona até hoje é o desenvolvido, claro que com as devidas adaptações, mas o mecanismo de débito e crédito é aquele que perdura até hoje. Então, ele é considerado o pai da contabilidade, né? O Frei Luca Pacioli. O contexto em que emergiu-se essa literatura foi o contexto do mercantilismo europeu, como falamos, né? Nós estamos falando de o homem expandindo o seu comércio para além-mar, né? Comércio com Índias orientais, Índias ocidentais, né? A gente está falando aí as vésperas, né? 1494, as vésperas da chegada dos portugueses no Brasil, né? A gente não pode esquecer do papel da igreja, né? Portanto, ela vai ditar essas regras, ela vai ser aquela classe que representa o intelectualismo, ou seja, que domina a escrita, que domina o pensamento, né? E que também está relacionada com a detenção de patrimônio, né? Nada mais natural que aquele que tem o patrimônio desenvolva mecanismos mais avançados para controlar o seu próprio patrimônio. Beleza. E aí a gente entra, né, nessa fase, após essa fase pré-científica do Frei Luca Pacioli, a gente vai entrar na percepção, no conhecimento aqui das escolas de contabilidade, né? Mas para a gente falar das escolas de contabilidade, a gente tem que falar o que é contabilidade, tá? Isso aqui, essa definição, esse conceito, vocês vão escutar provavelmente em todas ou quase todas as disciplinas específicas, né, do curso de contabilidade. Comigo, vocês vão escutar falar isso em todas as minhas disciplinas. Talvez, exceto a disciplina de imposto de renda, pessoa física, o restante, todas elas, eu sempre falo sobre isso, porque é bastante importante, tá? Então, o que qual que é o conceito de contabilidade? É uma ciência social aplicada, é o que a gente falou, né? Então, ela acompanha a evolução da sociedade, né? E permite, através de suas técnicas, sendo uma delas o mecanismo de débito e crédito, manter um controle permanente do patrimônio das entidades. Vocês vão ver diversos conceitos, tá? De contabilidade. Esse aqui é apenas um deles, né? A gente não existe uma definição, né, formal do que é a contabilidade. Você vai ver várias óticas, né? Essa aqui é uma delas. Então, portanto, ciência social aplicada não é uma ciência exata, né? Como o senso comum acredita, né? Não, você faz contabilidade, você deve mexer muito com matemática, né? Então, quando, na verdade, embora a gente se utilize da matemática, é apenas um elemento, né? Não é algo tão significativo em comparação ao que as pessoas pensam no dia a dia, né? Então, ciência social aplicada que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio das entidades. Então, a gente começa
com a chamada escola contista. O que seria essa escola contista? Bom, para nós hoje, pode parecer um pouco, que não há nada de novo, né, porque hoje o que que a gente utiliza? A gente utiliza das contas contábeis para poder fazer os registros, né. Eu tenho as minhas contas de ativo, as minhas contas de passivo, contas de patrimônio líquido, contas, eh, de de resultado, né, receita, despesa, né. Eh, a escola contista é onde isso surgiu, né. Ou seja, a ideia, o processo que hoje para a gente nem consegue conceber a contabilidade sem conta contábil, né. A escola contista que trouxe essa ideia, ou seja, o processo de escrituração com as técnicas de registro através das contas contábeis. E qual que eram os objetivos, né, dessas contas? Registrar uma dívida a receber ou a pagar, coincidindo com a origem do crédito nas relações comerciais. Os meios de produção passam a pertencer a qualquer pessoa que possuísse capital. Então, até a denominação é um pouco diferente da que a gente utiliza hoje, né, claro, por conta mesmo da época em que a escola contista prevalecia, né. A gente está falando aí de dívida a receber ou dívida a pagar, né, é um termo um pouco diferente, né. Beleza, nessa, escola contista, ela é datada de 1795, né, com a chamada da teoria das 5 contas, né. Então, o comércio, de uma maneira geral, o objetivo tinha 5 objetivos principais, né, ou seja, relacionados a cada uma dessas contas. Então, você imagina você controlar a contabilidade de hoje em apenas 5 contas contábeis? Um plano de contas hoje deve ter mais ou menos de uma empresa de pequeno porte, por exemplo, deve ter quantas contas, né? Um sem número, né, de contas contábeis. À época da escola contista, nós estamos falando de 5 contas contábeis: mercadorias, dinheiro, contas a receber, contas a pagar e lucros e perdas, né. São essas contas que estão previstas nessa teoria chamada das 5, teoria das 5 contas. Beleza. Em seguida, o que é importante a gente falar também, né, que, esse mecanismo, essa existência das 5 contas, lá na frente vai dar lugar para o surgimento do chamado livro diário e livro razão, né, que são 2 livros contábeis utilizados até hoje, né, livros contábeis obrigatórios, né, até hoje. São os que a gente utiliza, né. O livro diário, que mostra exatamente as entradas e saídas ali de todas as contas contábeis, né, por dia, e o livro razão, cuja lógica é diferente, né, o livro razão vai olhar para a conta, né, e vai demonstrar toda a movimentação a débito e a crédito daquela conta durante um determinado exercício, né. Uma lógica um pouquinho diferente. Uma lógica é olhar para o tempo, né, para o dia, e outra lógica é olhar para a conta contábil, independentemente da data. Beleza. A preocupação com a fidelidade das informações contidas no diário e no razão revelou necessidade de maior sistematização do processo de registro das operações, com a consequente melhoria da qualidade do produto deste processo. Beleza. Em seguida, surge a chamada escola personalista, né. Ela muda um pouco a lógica, né. Enquanto a escola contista está focada, eh, tá focada nas contas, né, no surgimento das contas, a escola personalista, ela, surgindo na segunda metade do século XIX, ela tem foco nas pessoas, né, ou seja, e ela mantém a utilização das contas contábeis, tá, aqui a gente está tratando, pessoal, não é de que uma escola não utiliza
os elementos da escola anterior. Sim, utiliza, né? Ou seja, a escola personalista utiliza contas contábeis, mas o foco é diferente, né? Aqui, o foco é nas pessoas, ou seja, quais pessoas são responsáveis por cada grupo de contas, né? Então surge a figura de um gestor dos ativos e passivos de um empreendimento. O gestor é devedor do proprietário do estabelecimento e de todo o ativo confiado, e ao mesmo credor, ao mesmo tempo credor de todo o passivo e das contas de capital, tá? Então, é basicamente o seguinte, ó. A ideia aqui, tentando ser um pouco mais concreto, né, embora num curso de teoria isso é mais difícil, né, é um pouco uma abstração mesmo. A ideia é que tudo aquilo que o proprietário coloca na entidade é interpretado como dívida do gestor da entidade para com esse sócio. É como se eu criasse uma empresa, colocasse um dinheiro na mão de um gestor que vai gerir essa empresa. Então, o gestor tem a possibilidade de utilizar esse recurso, cuja contrapartida é registrar isso como dívida, né? Ou seja, aqui começa a surgir a ideia ali do patrimônio líquido, né? Enquanto recurso dos proprietários, né? Começa a se desenhar essa ideia, né? Objetivamente, então, existem é, três grupos de contas, né? As chamadas contas do proprietário, aí seriam capital, lucros e perdas, né? Que seria equivalente ao nosso PL hoje, né? Contas dos agentes consignatários, dinheiro, mercadorias e bens imóveis, ou seja, correspondente ao nosso ativo, e contas correspondentes, devedores e credores. Aí ele mistura um pouco, né? Os nomes, né? Mas elas representavam o quê? Né? Qual que é a equivalência? A equivalência é justamente o nosso passivo, né? As relações com terceiros. Aqui então surge essa ideia de capital próprio, capital de terceiros e aplicações dos recursos. André, Sim, é aí que surge também a ideia lá de contras de natureza credora e devedora? exatamente. Aqui, Fred, o mecanismo de débito e crédito ele já existia, tá? Ou seja, a gente não tinha expressamente é, essa definição, essa clareza de contas credoras e contas devedoras, mas a gente já tinha a, essa noção de que o débito aumenta do lado esquerdo e o crédito aumenta do lado direito, sabe? A gente já tinha essa ideia, embora não existia um balanço patrimonial, a gente não tinha uma demonstração contábil ainda, mas já se tinha, já se utilizava do mecanismo de que se eu fiz um débito em uma conta, eu tenho que fazer um crédito em outra de igual valor, tá? Já Então, existia lá então as partidas dobradas aí nessa época, então. sim, já existiam as partidas dobradas. Bom, em seguida, a gente passa a ter uma escola neocontista, né? Como o próprio nome diz, é uma releitura, né? Ou um aprofundamento ou uma evolução da escola contista, né? Ela passa a ter, então, uma visão mais econômica, tá? Da contabilidade, né? Mais uma vez, pessoal, nós estamos numa disciplina de teoria, é uma abstração, tá? A gente não tem exatamente elementos concretos, embora a gente faça um exercício máximo possível para dar exemplos concretos, mas é um pouco viajado mesmo, tá? A pegada da disciplina é um pouco essa, ao menos nesse início,
tá? Então, essa ideia da escola neocontista é uma visão assim, uma visão econômica da contabilidade, né? Ou seja, eu vou olhar para a riqueza, para a análise da riqueza da entidade. Como assim, né? A ideia é a seguinte: o que que eu tenho e o que que eu gero com isso que eu tenho, né? Ou seja, eu estou aqui pensando muito em origem e aplicação dos recursos, né? Mas aqui eu não tenho a ideia de pessoas, né? Então, a ideia de capital de terceiros, que é a ideia que a escola personalista traz, né, contra os proprietários, contra os agentes signatários, contra os correspondentes, aqui eu não tenho essa ideia, né? Eu passo a ter essa ideia de capital de terceiros deixados à margem e vou pensar o seguinte: olha, eu tenho a entidade, não interessa de quem ela é, não interessa com quem ela se relaciona, interessa o seguinte: nessa entidade o que eu tenho é aplicado aonde? E o que que isso gera? Esse aqui é o foco, né? Então, ela dá uma enxugada, né, nos grupos de contas, se a gente comparar com a escola personalista, que tinha 3 grupos. Aqui a gente tem 2, mas os 2 grupos, ainda assim, eles não estão relacionados à personalização, né? A personificação da origem e aplicação dos recursos, né? Então, as contas principais correspondiam aos bens patrimoniais, é como se fosse o nosso ativo. E as contas derivadas relativas ao patrimônio líquido e suas variações. É como se eu tivesse um balanço patrimonial sem passivo, tá? Ou seja, não me interessa se esse recurso veio de terceiros ou veio dos proprietários. Me interessa que isso está na entidade. Isso está dentro de contas contábeis da entidade. Beleza? A gente vai para a escola aziendalista. O que é essa escola aziendalista? Campo de pesquisa ampliada para os aspectos de gestão das entidades, focando as questões de organização e administração. Conceito de causa, créditos e efeito, débitos para as relações patrimoniais. Abordagem científica da administração econômica das haciendas, com o estudo do resultado econômico. Espera aí que está faltando aqui, deixa eu corrigir aqui. Abordagem científica da administração econômica das haciendas. Estudo do seu resultado. Deixa eu corrigir aqui. Beleza. Bom, essa escola aziendalista, qual que é a ideia aqui? A ideia da escola aziendalista, pessoal, é a ideia de causa e efeito dos débitos e dos créditos, né? Aqui, Fred, a gente já tem um aprofundamento daquilo que você me perguntou, tá? Aqui, a ideia não é exatamente a mecânica do débito e crédito, mas a consequência econômica que isso vai trazer. Então, a ideia é a seguinte: o que um crédito no PL, por exemplo, representa? O crédito no PL representa um aumento do recurso do acionista. Entende? Eu sei que o crédito, matematicamente, soma uma conta de natureza credora. Ok, mas qual que é o significado disso? O significado disso, nesse exemplo que a gente está dando, um aumento de capital social representa um ingresso de recurso, um aumento de recurso do acionista ou do cotista, né? Assim, nem existia essa ideia de cotista e acionista, né? A gente está pegando um raciocínio lá do passado e tentando aplicar aqui no presente. É por isso que é difícil esse exercício e por isso que ele é importante, porque
tem tantas mudanças que você fala assim, putz, como é que esses caras viviam com isso funcionando? Os caras viviam com isso funcionando porque a complexidade das relações econômicas lá eram tais que funcionavam, né? Em seguida, a gente vai para a escola patrimonialista. É, embora as outras escolas dão também uma visão de patrimônio, aqui o foco é maior. Aqui o foco é maior. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó, é que é como se o proprietário dissesse assim, ó, eu estou colocando meu dinheiro nesse negócio aí. Não me interessa o que você vai fazer. O que eu quero é meu dividendo no final do ano. Ou seja, a lógica é a seguinte: o patrimônio é que me interessa, né? O patrimônio é que é o meu foco maior. Não que nas outras escolas não fosse, mas aqui eu estou preocupado em saber qual é o resultado da modificação desse patrimônio, né? Se esse patrimônio aumenta, se ele diminui, se ele muda qualitativamente apenas e mantém o mesmo número, né? Essa que é a ideia aqui. Então, essa escola, né? Essa linha de estudo, né? Passou a ter esse foco do patrimônio, tá? A penúltima escola que a gente vai tratar aqui hoje é a escola lombarda, né? O que seria a escola lombarda? As contas representavam valores e não relações pessoais. Escrituração contábil como parte do mecanismo de registro dos fatos econômicos. A riqueza aziendal era tida como a substância de estudo da contabilidade. Estudo sobre os meios patrimoniais, sobre a renda e sobre o regime de competência. Então, nessa lombarda, o que acontece aqui, né? A gente volta um pouco para aquela questão, ela lembra um pouco a neocontista, que sai da ideia, que se afasta da ideia de quem é ou a quem pertence esse patrimônio, né? Eu não quero saber as relações pessoais, né? A ideia aqui é muito mais pensar nos fatos econômicos, imaginando a entidade como um ciclo, ou seja, eu adquiro a matéria-prima, eu estoco aquela matéria-prima, eu produzo, né? Transfiro essa produção para um produto acabado, vendo e recebo. Então, essa escola lombarda, ela está muito ligada àquilo que a gente fala hoje do accounting follow economics. Ou seja, o fato econômico acontece e a contabilidade traduz esse fato econômico com a sua linguagem, com o seu mecanismo, né? Ora, como eu adquiro a matéria-prima, isso é o fato econômico. Ah, como é que eu vou fazer isso? Ah, adquirir matéria-prima, eu vou debitar estoque e creditar passivo ou creditar caixa. Produzir, o que eu vou fazer? Opa, eu vou reconhecer um custo, eu vou transferir isso de conta de estoque para produto acabado. Quando eu vender, o que eu vou fazer? Fiz a venda, qual é a consequência contábil disso? Opa, vou creditar receita e debitar recebíveis. E quando eu receber, vou registrar o caixa e dar baixa nesses recebíveis, né? Então, aqui o foco é muito mais essa questão do regime de competência, né? Porque o que a grande diferença, né, que a contabilidade traz, né, em função de outras análises financeiras, de outras análises da administração financeira, é justamente esse ponto do regime de competência. Ou seja, não me interessa se houve saída de caixa, não me interessa se houve entrada de caixa, eu quero pensar no fato econômico. Mais um exemplo, ora, eu tenho
uma máquina que se desgastou ao longo do tempo, a conhecida depreciação. Ora, não houve qualquer movimentação de caixa, houve apenas o fato econômico da desvalorização do bem diante do uso, da sua obsolescência, né, da sua utilização de vida útil. Então, eu preciso reconhecer isso na minha contabilidade. Perceba que tudo isso que a gente falou, fato econômico, não está relacionado a pessoas, concorda? Não falei aqui de se é proprietário, se é terceiros, né? Beleza. E aí a última, nosso último slide de hoje aqui é esse aqui, que é a escola americana. Foco nas informações econômicas e financeiras. Então, O slide não mudou para mim aqui, não. Não entendi. Não O mudou, não? slide. Opa, Dá uma olhada. Aí, agora agora sim. deu. Beleza. Que é a escola americana. Então, o que a gente tem para falar da escola americana? Ora, perceba que as escolas anteriores têm os seus nomes ali, que muitas das vezes o nome ele mostra característica daquela escola. Aqui a gente passa a ter um nome de um país, né? Escola americana, subtende-se norte-americana, né? Por quê? Por que isso? Porque a gente tem uma questão temporal aí, Fred. No pós-guerra, a gente tem um deslocamento do eixo econômico da Europa para onde? Os Estados Unidos. E da mesma forma que lá no século XV, as relações econômicas eram mais intensas na Europa, ou seja, natural que ela fosse o berço da contabilidade no Frei Luca Pacioli. Com o deslocamento da produção intelectual, do patrimônio, da concentração de renda, da concentração de riqueza se desloca, né? O eixo econômico ele se desloca para os Estados Unidos, é natural que haja uma escola americana. E essa escola americana vai fazer o quê? Vai meio que juntar tudo isso, né? Porque perceba que a gente falou que algumas tinham foco no personagem, alguns tinham foco na conta, outros tinham foco no fato econômico, outras escolas tinham foco no, na, na parte de controle. O foco da escola americana é, de certa forma, um pouco de tudo, né? Eu vejo informações financeiras que afetam diretamente as finanças, mas também vejo informações econômicas. Foi o que a gente citou aqui, né? De fato, executar uma venda, mas de fato reconhecer uma alteração de valor de mercado de um determinado patrimônio em função de perda de valor, em função de mudanças de tecnologia, né? Ou seja, a escola americana, ela traz essa visão econômica também atrelada à contabilidade gerencial, que é aquela contabilidade que não está nos registros obrigatórios, mas controla estoque, controla a parte toda de logística, controla custo, né? A gente não tem controle de custo em balanço patrimonial. Você tem tem o valor do estoque. Mas como esse estoque é mensurado? Isso é a cargo da contabilidade de custos, que é um braço da contabilidade gerencial, né? Que está lá, é chamado de controladoria, contabilidade de custos, controladoria, contabilidade gerencial, tudo isso está relacionado a isso, né? Estímulo para pesquisas e estudos para desenvolvimento de princípios e padrões de contabilidade. Então, no pós-guerra, o que a gente passa a ter, né? A gente passa a ter uma quantidade de relações econômicas muito grande. E aí a gente passa a ter uma discussão sobre, será que não teríamos que ter uma norma única
Porque temos diversas escolas, temos diversas influências. Ora, informações produzidas com uma ótica em um país e informações produzidas com uma ótica em outro país, como que a gente faz com as multinacionais? Olha o custo de produção da informação. Imagina uma multinacional que tem filial em 4 países diferentes, que tem focos de escolas ou formas de produzir informação diferentes. Aqui nasce a discussão sobre a internacionalização da contabilidade, ou seja, as normas IFRS, né? Abre-se essa discussão, né? E cria-se um racha. Aqui começa a se criar um racha. As normas internacionais produzidas lá na Europa, padrão IFRS, e as normas pensadas de acordo com a escola americana, chamado US GAAP, que a gente vai ver, né? Princípios de contabilidade geralmente aceitos dos Estados Unidos. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E aí, para a gente fechar, o que a gente precisa falar, né? Quais seriam as possíveis próximas escolas de contabilidade? Será que pode não haver uma escola chinesa, talvez, diante da pujança da economia chinesa, né? Não estamos querendo dizer que o eixo econômico mundial deslocou para a China, não é isso. Mas é um eixo econômico bem diferente do pós-guerra, né? A gente já tem uma, uma é possível afirmar que a relevância da economia chinesa, por exemplo, né, ou mesmo da Índia, né, tem uma relevância. E é basicamente isso, né? É quem carrega a tocha. É um pouco isso, sim. É quem carrega a tocha influencia, né, a produção das normas contábeis. E é isso que a gente vai aprofundar na próxima aula. Porque pense só, se você que está com a bola, você que detém as regras do jogo, as regras do jogo elas vão mudando, as normas contábeis vão mudando. E você há de concordar comigo que mensurar o patrimônio da forma A ou da forma B vai fazer com que o resultado contábil de uma determinada empresa possa ser A ou B, né? É por isso que tem aquela famosa piada, né? Você pergunta para um contador quanto que é 2 mais 2, ele te responde quanto que você quer que dá. Porque depende de como você vai olhar para os números, né? Essa que é a questão, né? Você pergunta 2 mais 2 para um matemático, ele fala que é 4. Você pergunta para um advogado, ele fala que, não, depende, a doutrina majoritária entende que é 4, mas tem alguns tribunais, alguns julgados entendem que é 5. O contador vai te perguntar necessariamente quanto você quer que dá. É exatamente por isso, porque tem formas de você olhar para o número, né? Isso está geralmente relacionado com quem produz ou pressiona para que determinadas normas fiquem da maneira X ou da maneira Y. Beleza? Tranquilo até aqui, Fred? Tranquilo. Beleza, então, vamos encerrar por aqui. Próxima aula a gente continua aí com essa viagem aqui da teoria da contabilidade. Isso aí é Bom que viagem mesmo, né? bem viagem. É bom que você vai ter 3 disciplinas comigo que tem assim Bom demais. áreas assim, frentes completamente diferentes. Aqui é uma viagem, tipo assim, tem É, gente que fica aqui, dá sono, você fica num negócio meio viajado, mas é para abrir a cabeça mesmo de por que que a gente conseguiu chegar até aqui, como que a gente está e para onde que a gente vai, é um pouco viajado mesmo, né? Toda essa parte histórica e tal. Mas é isso aí. mas para quem trabalha na área, eu acho que você começa a associar o que que se faz na prática hoje, igual você falou, né? As normas contábeis hoje, como elas foram surgindo e tal. Então, você Sim, sim, começa sim. a É, viajar é, nesses setores, né? e isso faz diferença, assim. Eu tô assim, eu vou fazer 10 anos que eu tô na área, assim, com escritório aberto, sabe? Assim, para além do tempo de estudo, sabe? E tem uma coisa, cara, que faz diferença, é que quando você pega uma norma, assim, quando alguém te conta como uma norma era, ou como uma escola era, é uma coisa. Quando você vivencia aquilo, é diferente. É claro que as mudanças que eu vivenciei foram pequenas e foram Uhum, poucas por conta do uhum. tempo. Mas essas pequenas mudanças você já consegue perceber, cara. É impressionante. Você está no dia a dia ali, você vê, cara, essa norma aqui mudou, você vê como que as empresas
como os contadores pensam de maneira diferente, sabe? Assim, como que a profissão, a exigência da profissão contábil muda conforme a norma muda, né? Isso eu só estou falando, assim, de um recorte brasileiro. Aqui nós estamos falando, Sim. nós começamos 4.000 anos de Cristo e estamos no pós-guerra. Basicamente isso, né? A gente está consolidando tudo isso aqui em Uhum. 50 minutos, 60 minutos, né? É bom, deu para ter uma Beleza. visão geral. É isso aí, Fred. Obrigado aí pela participação, viu? Te desejo um Valeu, bom final de semana. Qualquer coisa estou à disposição, viu? Grande valeu, abraço. obrigado. Você Tchau, também. tchau. Até mais. Tchau.